Fim de semana tem 24 horas de Le Mans, a edição número 88 dessa corrida, que é a mais importante do Endurance mundial e uma das mais importantes do mundo. E como a gente está sempre de olho nos brasileiros que competem mundo afora, chega mais para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os nossos 7 representantes nessa corrida, que tem 59 carros. A largada para as 24 horas de Le Mans está marcada para as 9h30 da manhã desse sábado, horário de Brasília, e eu já te convido para dar uma olhada no nosso guia nas redes sociais, para você torcer pelos 7 brasileiros. Tá lá todo mundo com a foto do carro, para você entender quem é quem e não se perder durante a transmissão. E esses 7 brasileiros estão distribuídos em 4 classes. Pois é, nós temos representantes em todas as 4 classes que competem atualmente em Le Mans. Esse negócio de classes mudou bastante aí ao longo das décadas, mas atualmente a configuração é essa. São 4 categorias correndo juntas, mas pontuando separadamente. 2 de protótipos, a LMP1 e a LMP2, e 2 de Gran Turismo, a GTE Pro e a GTE AM. Existem algumas diferenças técnicas, principalmente nos protótipos, que tem ali uma diferença de potência entre o P1 e o P2. Mas entre as classes de Gran Turismo, a diferença maior está na graduação dos pilotos. Graduação, pois é, a FIA tem 4 classificações diferentes para um piloto. Pode ser bronze, prata, ouro ou platino. Platino é o nível mais alto nesse ranking da Federação Internacional de Automobilismo, que é, por exemplo, para os pilotos campeões mundiais, para os pilotos que já venceram corridas muito importantes como Daytona, como Le Mans, por exemplo. E o bronze é o piloto menos experiente, ou então aquele piloto que não tem o automobilismo como ocupação principal. E isso interfere no regulamento de cada classe. Na LMP1, por exemplo, é vetada a participação de pilotos bronze, já que se tratam dos carros mais rápidos da pista. Na LMP2, ao contrário, é obrigatória a participação de um piloto prata dentro da tripulação, ou de um bronze, se a equipe assim quiser. Já nos carros de GT, é um pouco diferente. Na GTE Pro, a classificação é livre, cada equipe escala o que quiser. Porém, como tem muita equipe de fábrica, essas equipes acabam escalando seus melhores pilotos, fazendo as suas tripulações com seus melhores nomes. Situação diferente da GTE AM, onde cada carro tem que ter pelo menos um piloto prata e um piloto bronze, ou então 2 pilotos bronze. Por quê? Porque essa categoria, essa classe, é a mais procurada pelos pilotos chamados Gentleman Drivers, aqueles pilotos que não têm o automobilismo como ocupação principal. E são esses pilotos que fazem a roda girar, que fazem o principal business do Endurance mundial. Então essa classe é muito destinada a esse tipo de piloto. E o Brasil está muito presente aí, não com esses pilotos bronze, mas com os pilotos que são convocados para integrar essas tripulações mistas. Vamos entender. Apesar de ter muitas vitórias em classes ao longo desses anos todos de Le Mans, o Brasil nunca venceu na classe principal. A gente já bateu na trave algumas vezes, com o José Carlos Patti nos anos 70, com o Raul Boesel nos anos 90 e mais recentemente com o Lucas de Grassi, que fez parte do esquadrão da Audi, que dominou por muitos anos as 24 horas de Le Mans. A nossa esperança de quebrar esse jejum em 2020 recai sobre os ombros de Bruno Senna, mas eu já te adianto que é uma missão bem difícil. Por quê? Porque o Bruno compete contra os protótipos da Toyota, os protótipos híbridos, que são muito superiores tecnicamente. Apesar do Bruno já ter vencido 2 corridas nesse ano no Mundial de Endurance, nas 24 horas de Le Mans a missão é um pouquinho mais difícil. E ele sabe disso, ele tem plena consciência disso, que não é uma missão simples, não é uma missão fácil, e essa missão fica ainda menos fácil se a gente considerar que a equipe dele, a equipe que não tem a mesma estrutura de uma equipe de fábrica, a equipe Rebellion, está encerrando as suas atividades ao fim dessa temporada. O Bruno mandou uma mensagem pra gente quando estava ainda a caminho de Le Mans, falando sobre essa expectativa dele para a corrida. Então, vamos ouvir Bruno Senna. Fala pessoal, beleza? Tô aqui no caminho para Le Mans, parei um minutinho. Le Mans vai ser bem estranho esse ano sem público, então uma experiência com certeza muito diferente para ver qual que
como é que vai ser. Com certeza não é a mesma coisa sem o pessoal lá torcendo e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente espera que todo mundo consiga assistir na televisão e curtir. Vai ser uma Le Mans com certeza complicada pra gente. A gente tem a Toyota muito forte e agora que tem em setembro o tempo um pouco mais imprevisível. Le Mans é sempre imprevisível, mas em setembro tem uma chance boa de chuva também. Grande diferença de temperatura esse ano, agora no começo da semana para 35, 36 graus, para a corrida um pouco mais frio e uma noite mais longa, então isso vai ser bem interessante. Normalmente a noite lá é só 5, 6 horas, que é bem curtinha. Esse ano vai ser uma noite de 8, 9 horas quase, então já muda bastante a feição da corrida. E olha, tô animado para a corrida, acho que a gente vai sempre como a gente faz todos os anos, dar tudo que a gente pode dar para atacar e fazer o nosso melhor. Esperamos que, conseguindo fazer 11 voltas por turno, fique um pouco mais próximo da Toyota e que a gente consiga fazer uma briga boa. Se chover, fica mais difícil, nosso carro está sofrendo muito na chuva, a gente aprendeu um pouco na corrida de Spa, como a gente perdeu a performance, mas acho que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais se a gente quiser ter uma performance mais expressiva na chuva. Então, não vejo a hora. Talvez seja a última corrida da Rebellion, se a gente for muito bem em Le Mans agora, talvez a gente faça a última corrida no Bahrein, no campeonato, mas se a gente não for bem em Le Mans, acho difícil a equipe querer fazer o resto do campeonato, né, para a final do campeonato em Bahrein. Então esperamos que dê tudo certo, que a gente faça uma Le Mans vitoriosa ou no pódio, um próximo, que dê uma chance de lutar pelo campeonato ainda, mas se não der, vamos dar o melhor possível para essa última corrida da Rebellion. Talvez você nem saiba, mas um brasileiro é o atual campeão na segunda classe mais importante de Le Mans, a LMP2. Aliás, André Negrão não só ganhou o campeonato passado, como também venceu as 2 edições mais recentes das 24 horas de Le Mans nessa classe LMP2. O André corre no protótipo da Signatec Alpine, um carro azulzinho que, se você está achando o nome familiar, pois é a mesma montadora que pertence ao grupo Renault e que vai ingressar como equipe, substituindo o nome Renault na Fórmula 1 a partir de 2021 com o Fernando Alonso. Agora, pouco depois do treino classificatório, o André Negrão mandou uma mensagem pra gente já no hotel sobre o que ele está esperando para essa corrida. Fala aí, André. Fala pessoal, André Negrão aqui. Estamos aqui em Le Mans, já há um dia da corrida mais esperada do ano. Foi uma semana difícil, de muitos problemas no carro, elétricos, de câmbio, mecânica, um pouquinho de tudo. Não conseguimos acertar nenhum dia e uma volta ideal para fazer um tempo bacana e estar entre os primeiros, mas o carro está muito bom, a gente acertou o carro para a corrida. Na classificação, infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma classificação muito boa. Meu companheiro de equipe acabou errando aí a última volta, que ele estava alguns décimos na frente, a gente conseguiria ir pro Hiperpole. Infelizmente a gente não conseguiu, vamos largar em P10 amanhã. Mas vamos com tudo, P10, 24 horas, tá andando aí um pouquinho de chuva para amanhã, no comecinho da corrida. Então tudo pode acontecer, o mais importante é ficar na pista o maior tempo possível, tentar não bater, tentar fazer uma boa estratégia com a equipe e, enfim, vindo de 2 anos aí excelentes de vitórias consecutivas em Le Mans, 2018 e 2019, eu acho que tem tudo para dar certo também esse ano. E lógico, vai ser difícil, vai ser complicado, nós vamos ter mais 4 horas de noite por a corrida ser em setembro, mas, né, é para todo mundo e vamos que vamos. Valeu, acompanha a gente aí no Instagram, Facebook, na Fox Sport ao vivo. Valeu! Além de ser tricampeão da Stock Car, a maior categoria do automobilismo brasileiro, Daniel Serra venceu 2 das últimas 3 edições das 24 horas de Le Mans, em 2017 correndo de Aston Martin e em 2019 correndo de Ferrari, como piloto de fábrica, piloto oficial da escuderia italiana. O Serrinha é um dos grandes nomes de Le Mans na atualidade, um dos grandes nomes dessa prova, e ele tem uma chance boa de vencer pela 3ª vez.
Por quê? Porque a classe GTE Pro está com poucos carros em 2020, já que os competidores norte-americanos, as equipes norte-americanas, como a Ford, a Corvette, tiveram problemas com a coisa do fechamento de fronteira, né? Nessa época muito louca que a gente está vivendo, então deu uma reduzida no grid. Mas, evidentemente, isso não tira qualquer mérito de quem venha a vencer as 24 horas de Le Mans na classe GTE Pro. O Daniel Serra mandou uma mensagem pra gente pouco antes da classificação. Fala, Serrinha, conta pra gente qual a tua expectativa. Bom, fala aí, Grum. Tô aqui, hoje é sexta-feira, daqui a pouco começa a Super Pole. Quem vai fazer é o James. E as expectativas são boas. A classificação, na verdade, não é... Lógico que a gente sempre quer rápido, mas não é o mais importante, né? Tem as 24 horas aí pela frente. A gente acha que a gente tá bem. As coisas estão, por enquanto, funcionando do jeito que a gente planejou. Acho que talvez o Aston esteja aí um pouquinho mais rápido que todo mundo. Mas, enfim, são 24 horas. Por enquanto tá indo tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer. Tem sido muito legal receber mensagem aí no Instagram de todo mundo. Torcendo, acompanhando. E é isso aí. Vamos lá. Agora começa a correria aqui. E espero voltar com boas notícias aí no domingo. Valeu, abraço. Na GTE AM nós temos 4 representantes, pilotos com perfis bem diferentes aí na relação com as suas equipes, mas todos absolutamente competentes ao volante. Eu começo falando sobre o Felipe Fraga, que está correndo de Porsche. Ele que está fazendo a sua última participação em Le Mans como piloto prata, ele vai se graduar para piloto ouro, algo que já acontece em outros campeonatos de endurance que ele participa, como o GT World Challenge. O Fraga, no ano passado, venceu essa corrida na pista, mas o carro foi desclassificado por uma controversa vistoria técnica ali a respeito do tanque de combustível, e ele está mordido para essa corrida de 2020. É uma grande aposta, é um grande nome para a gente ficar de olho nas 24 horas de Le Mans na classe GTE AM. Outro grande nome do endurance que tem a bandeira brasileira no capacete, está correndo em Le Mans esse ano, é o Augusto Farfus. Ele é um piloto vitoriosíssimo, venceu as edições de 2019 e de 2020 das 24 horas de Daytona em carros de GT e traz aí mais de 15 anos de experiência com carros de turismo, boa parte deles como piloto de fábrica da equipe BMW. E ele, nesse ano, vem de Aston Martin e é um piloto também para a gente ficar de olho, um piloto super graduado nas corridas de longa duração. E experiência é o que não falta para o Osvaldo Negri, um piloto de 55 anos que já andou de tudo que você possa imaginar aí, de monopostos e de protótipos. Ele já ganhou até as 24 horas de Daytona, um piloto super experiente e que vai correr de Ferrari nessa edição das 24 horas de Le Mans, uma pintura retrô também muito bonita. É um piloto para a gente ficar de olho, um piloto com muito repertório, que conhece muito a respeito desse negócio de endurance. E tem um brasileiro que está estreando nas 24 horas de Le Mans justamente nessa edição de 2020, o Marcos Gomes. Ele conquistou a vaga ao ajudar a equipe dele a ser campeã da Asian Le Mans Series. São vários torneios que classificam para as 24 horas de Le Mans e ele, sendo campeão da Asian Le Mans Series, classificou a equipe dele que corre de Ferrari. E é legal porque o Paulão, pai dele, já viveu essa experiência de correr em Le Mans em 1978 e foi segundo colocado na classe dele, né? Será que vem mais um troféu para a família Gomes esse ano? Bom, vamos saber do próprio Marquinhos o que ele espera para essa estreia nas 24 horas de Le Mans. Fala, Grum, tudo jóia? Bom, para mim é uma emoção enorme estar fazendo a estreia aqui em Le Mans. Uma pista incrível, eu tive já a oportunidade de andar um pouco no treino de ontem. Consegui dar aí umas 10, 15 voltas e realmente é sensacional. Nunca tinha guiado numa reta tão grande, aliás, retas tão grandes. A pista também é bem seletiva, com curvas de baixa, uma sequência de curvas de alta no final da pista. Então tem tudo que um piloto de corrida espera em um circuito e, sem dúvida nenhuma, uma das pistas mais incríveis, se não a mais incrível que eu já guiei em toda a minha vida. Se tratando das nossas expectativas, não tá fácil. Praticamente a equipe toda está fazendo estreia aqui na pista. A gente está competindo com equipes tradicionais aqui, que competem aqui há mais de 15, 20 anos, então não vai ser tão fácil para a gente,
Obviamente é corrida de carro, a gente não vai desistir nunca, mas a gente sabe de todas as limitações que a equipe tem. Nenhum dos meus companheiros de equipe também nunca participaram da corrida, nenhum dos engenheiros, nenhum dos mecânicos. Então tá todo mundo estreando aqui depois de ter ganhado o título do Ásia Alemã. Então é isso aí, Grum. Espero que vocês torçam aí pra gente. A gente vou, obviamente, aproveitar aí essa minha estreia em Le Mans e, sem dúvida nenhuma, vai ser bem emocionante. Um grande abraço, obrigado. É isso aí, vamos acompanhar os brasileiros que competem entre os 177 pilotos que estão disputando essa edição de 2020 das 24 Horas de Le Mans. E, aliás, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você baixar o Spotter Guide dessa corrida com todos os carros que disputam essa prova. A largada é às 9h30 da manhã no horário de Brasília e você confere uma análise sobre o desempenho dos brasileiros no podcast Mundo Afora, que está no ar toda semana. Então, na próxima semana a gente se encontra aí nas plataformas de áudio para você saber a nossa análise, para você ouvir a nossa análise a respeito das 24 Horas de Le Mans de 2020. Um forte abraço e até a próxima!